pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Negócios SA, hoje muito especial, sempre comigo, Marcos Saravalli, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e também com o Gustavo Araújo, obrigado aqui pela presença de sempre. Grande meu amigo Marco, obrigado por mais essa entrevista. Hoje nós vamos falar sobre o setor, um dos mais fortes do Brasil, que faz o Brasil ser protagonista no mundo. A gente está falando de negócio, mas a gente está falando também de agro. Hoje é negócio, mas é agro. É o agronegócio hoje, para valer hoje, nesse episódio aqui. A gente pode dizer que é o setor que leva o Brasil nas costas, né, Manuel? Seja muito bem-vindo. Aqui estamos com Manuel Mário Souza Barros, né, presidente da Alagro. Seja muito bem-vindo, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre Negócios SA, Agronegócios SA. A gente vai atualizar o nome aqui, né, do programa hoje, especialmente. Hoje em especial é Agronegócios SA com a presença do Manuel Mário. Seja muito bem-vindo, Manuel. E já agradecendo de primeira mão, antemão aqui, essa semana a gente estava gravando, né, a gente estava lá na AgriShow, fomos muito bem recebidos, principalmente pela equipe aqui do Manuel. Muito obrigado, né? Agradecendo a todos que nos receberam super bem lá na AgriShow aqui desse ano, lá em Ribeirão Preto. Prazer muito grande, Gustavo. O Marcos está aqui nesse canal, na BMC News, Negócio SA. Uma alegria muito grande, realmente, participar de debates tão importantes, né, que realmente fortalecem esse momento importante que vive o agro e o negócio brasileiro. Nós que começamos a desenvolver um trabalho forte lá atrás, buscando associar a parte jurídica também do agronegócio, do direito do agronegócio, nós criamos, dentro da OAB, a primeira comissão do direito do agronegócio da OAB em Minas Gerais. Sem desmerecer o direito agrário, mas separando o que era o direito agrário do direito do agronegócio, que é um direito moderno, um direito realmente que atua fortemente em temas importantes que vão do compliance rural trabalhista à hold rural familiar. Importante instrumento hoje do produtor rural. E nós, a partir dessa ligação com o setor, nós viemos também com a rede Alisson Paulinelli de Sustentabilidade e Paz, onde eu também sou muito ligado ao ex-ministro, saudoso ministro Alisson Paulinelli, que foi, sem dúvida, o pai da agricultura tropical brasileira. Inventou o cerrado e produziu, a partir da Embrapa, a partir dos seus conhecimentos como ministro de Estado da Agricultura, a Revolução Verde, que levou o Brasil a esses resultados extraordinários de ser importador de alimentos na década de 70 para ser hoje um dos maiores exportadores de produtores de commodities agrícolas, de proteínas animais e de energias limpas e de frutas do planeta. Então, o Brasil é o protagonista, realmente, da fazenda do mundo. Então, nós temos a inclinação forte também de herdarmos o seu legado na Academia Latino-Americana do Agronegócio, na qual eu sou o presidente, substituindo o ministro Paulinelli, que fundou essa academia antes de falecer em 2023. Boa, Manuel. São tantos assuntos aqui que a gente precisaria de um programa para cada assunto, né, Manuel? Exatamente. Mas antes de falar sobre, acho que a gente preparou duas pautas principais aqui, são temas relevantes, muito discutidos na AgriShow, falar sobre financiamento do setor, pesquisa, ciência, né, a nossa vanguarda, né, no setor brasileiro. Mas primeiro dar um passo atrás, como é que é a sua ligação? Você sempre foi do setor, a sua família sempre foi ligado. Como é que você chegou, né, até a Alagro, até realmente fazer essa construção, hoje sendo também uma das maiores referências no país, no setor? Como é que foi essa conexão? Tá? Lembrando que o Manuel, né, reside, né, em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas representa nacionalmente, né, grande parte aí do setor. Então, como é que foi essa conexão e essa construção? A gente, desde moço, a gente está ligado ao setor, por razões, inclusive, familiares, né? A gente tem já uma história nisso. Viemos de uma região altamente importante do setor de produção agrícola e pecuária. Uhum. E, a partir daí, eu também, ligado ao ministro Alisson Paulinelli, eu ocupei diversos cargos públicos. Eu fui o primeiro superintendente da Cobal quando eu tinha 28 anos de idade. Que legal. E dentro ali de Minas Gerais, nós criamos ali a cesta básica. Onde a gente criou esse instrumento, que hoje é um instrumento tão importante para o Brasil. E também os chamados estoques reguladores do governo federal, que a partir daí a gente faria o controle. Na época da década de 80, a inflação era quase 80% ao mês, e a gente usava os estoques bovinos, suínos e de soja, milho, e intervia no mercado, feijão, etc., e arroz.
Então, quer dizer, é uma ligação importante. A partir daí, a Cobal ela atuava supletivamente à iniciativa privada, onde ela não ia, naqueles lugares pobres, onde o comércio tradicional não ia, então a gente fazia esse trabalho. E atenuava e mitigava com a cesta básica os produtos, levava esses produtos com preços mais acessíveis para as populações de baixa renda, as populações pobres. Então, esse legado que o ministro Paulinelli imprimiu nessa minha carreira, a partir dali eu ocupei vários cargos. Fui superintendente depois da Conab, em Minas Gerais, que é a fusão, nada mais, nada menos que da Cobal, da CFP e da Cibrazen, que era uma empresa de financiamento da produção, que era a CFP, depois a Cibrazen, que era a companhia de armazenagem do Brasil, e juntando com a Companhia Brasileira de Alimentos. Então a Conab virou um instrumento gigantesco. Eu fui também superintendente em Minas Gerais, depois superintendente em São Paulo, uma das maiores do país, e no governo Alckmin, quando o secretário Arnaldo Jardim foi secretário, eu também fui presidente do Conceia e também integrante do SEDAF, do governo Alckmin. Então isso me deu também um input muito grande de conhecimento, principalmente você ter essa experiência pública para poder aplicar também na iniciativa privada e hoje na academia. Então, a gente nessa pegada de ciência e de pesquisa, a gente trouxe esse legado do ministro Paulinelli em todo esse trabalho que a gente também aprendeu para poder levar cada vez mais esses assuntos importantes do agro para a América Latina hoje e também para o planeta. Nossa, que excelente, baita história, né? Poxa, assim, você falou, essa transformação do agro de Brasil ser apenas um mero importador para ser um dos maiores exportadores do mundo, você passou por todas essas etapas e sempre olhando de forma holística, né, para esse crescimento e contribuindo ativamente para melhorar o setor, né? Hoje você deve olhar assim e falar, cara, como o Brasil evoluiu em pouco tempo, hein? Década de 70 para cá, assim, o Brasil hoje diria que a gente vê no AgriShow, que foi incrível, essa maior feira do mundo, né, do agro, tecnologia e da indústria, a gente percebeu que o Brasil está sendo referência cada vez mais na hora de trazer soluções. Uma feira que movimentou quase 15 bilhões de reais, não é brincadeira. 15 bi, né? E virou a vitrine hoje da inovação e da tecnologia nos equipamentos agrícolas. Eu vi muito gringo lá também. O pessoal do mundo todo vem para cá participar dessa feira. Nessa contextualização, nós tivemos, então, o crescimento e fortalecimento da Embrapa, que, inclusive, essa semana faz 52 anos, né, de existência. Essa empresa gigante de pesquisa agropecuária, que hoje é criada pelo ex-ministro Cirlei Lima, que inclusive participou hoje do COSAG, sou conselheiro também do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, e ele estava hoje lá com a gente, o ex-ministro Cirlei Lima, e o Celso Pastore e o Eliseu Alves, que foi o fundador, o primeiro presidente da Embrapa. Então esse trio realmente criou a ciência, criou a pesquisa, estimulando isso, e depois, abarcada pelo ministro Paulinelli, potencializou de uma maneira gigantesca, realmente trazer essa pesquisa na genética, no campo, de uma maneira bem abrangente, fortalecendo realmente o setor agropecuário. Então nós agora estamos, inclusive, imbuídos de fazer um trabalho de fortalecimento da Embrapa. A Alagro entrou como um dos grandes avalistas desse projeto, de trazer recursos da iniciativa privada também para investimento na pesquisa. Porque senão nós vamos ter sérios problemas, o Brasil vai ter sérios problemas, porque não há investimento e de uma certa forma pública, mais da forma que precisa ser feito. Porque o Brasil cresceu muito. Então você imagina, quando você fala em 328 milhões de toneladas de grãos que o Brasil projeciona para essa safra de 24, 25, ou de 25, né, 24, 25, nós estamos falando muito mais do que isso. Porque nós falamos de 25, 26, nós temos que colocar junto desses resultados as proteínas animais. Sim. Tá? Nós temos que colocar as frutas, o Brasil é o terceiro maior exportador de fruta do mundo, e as energias limpas. Então, quando eu falo em produtividade, nós estamos falando em 1 bilhão de toneladas que o Brasil tem disponível para o planeta, nessa riqueza que é abarcada por isso tudo. Um número pontual que eu estou falando para vocês. Então, você vê, olha a importância da pesquisa e da ciência. Então, cada vez mais, cumpre-nos o dever de fortalecer a nossa Embrapa. Você sabe viu, Marco, até a gente não valoriza tanto, porque a gente tem isso muito acessível.
Mas é você viajar para fora do Brasil, outro país, você vai sentir falta, você vai ver como é caro tomar um suco de laranja. Cara, comer uma carne de qualidade é caro. Comer aquela banana no café da manhã. No café da manhã. Coisa simples que a gente tem acessível aqui, você viaja para fora, você vê como é caro. E aqui a gente tem isso próximo, acessível. A gente não valoriza porque a gente não consegue ver lá fora como está a situação. Agora, quando você fala, cara, valorizo muito meu país por isso. Quando a gente vai no restaurante, vai tomar um café da manhã, dentro da nossa casa, a gente tem esse acesso de qualidade, esses alimentos, graças ao agronegócio brasileiro. E graças ao produtor rural. Ao produtor rural. Aquele pequeno produtor. Só ele é capaz de transformar capim em leite e carne. Sem ele não haveria essa transformação gigantesca. Então, o papel dele de protagonista, de ser o principal player nesse processo produtivo, é o objetivo da Embrapa. É exatamente fortalecer esse pequeno produtor. Porque é ele que traz, Gustavo, Marco, na sua mesa, todo dia, no café da manhã, dos 10 produtos que chegam no seu café da manhã, 6 vêm da agricultura familiar. Olha aí. Olha que coisa. E ele que está ali na chuva, no sol, com a família, trabalhando. Ele é pequeno, ele é geralmente pobre. E hoje é mais de 85,6% dos produtores brasileiros. Então é importante essa ação também efetiva, trabalhar com os pequenos, que os pequenos fortalecem também toda a cadeia produtiva. Então um dos papéis da academia também nesse momento é promover como centro principal esse produtor rural, junto, evidentemente, com os produtores médios, grandes e também com as agroindústrias, que criam todo esse parquê de produção gigante que o Brasil tem. Aqui no Negócios SA a gente sempre valoriza trazer o empresário em ascensão, no caso do agro, que também é um empresário, o produtor rural é um empresário, certo? Só que ele está empreendendo aonde? Está empreendendo no campo, né? A propriedade privada dele. E nós sempre defendemos aqui que nós queremos dar esse espaço para o empresário em ascensão. Então, inclusive, se conhecer algum produtor rural, quiser convidar para vir no Negócio SA, contar a sua história, vai ser um prazer receber aqui. Aí. A gente fomentar ainda mais esse acesso dos produtores rurais ao mercado financeiro, enfim, aos vamos fazer até mesmo porque está vindo aí o seguro rural. Boa. O seguro rural está vindo forte. O Brasil não tinha ainda essa ferramenta. É uma pena, um absurdo, mas é a realidade do Brasil. E nós estamos, o Ministério da Agricultura está caminhando para aprovar esse instrumento, para dar essa garantia para o produtor também de saber o que ele pode plantar, que ele não vai perder a sua plantação, que ele não vai perder a sua produção. Quer dizer que a gente vai trazer mais... Todo o programa a gente sempre traz em primeira mão algo novo, primeira mão. E nesse programa, hein, Marcos? Vem novidade por aí. Vem novidade por aí. Toda assim, ó. Isso é exatamente. Aqui é cheio de insights, mas hoje em específico, você que está assistindo aí, a gente vai falar de uma novidade aqui para o setor como um todo, rural, os produtores rurais, ligado às seguradoras e ligado também ao setor financeiro. É isso aí. Com certeza. Vamos, Manuel, segurar um rápido intervalo. A gente já volta para falar sobre essas novidades no setor aqui, que a gente está com Manuel Mário de Souza Barros, né? Ele tem um currículo muito vasto, uma das maiores referências do país no setor agro. Um rápido intervalo, já a gente está de volta aqui com o nosso Negócio SA especial. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso Negócio SA especial, né? Setor agro, inclusive na sequência da AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola do país, né? Onde estivemos lá, o Negócio SA esteve lá, né, presente, fazendo um almoço exclusivo, reuniões com empresários também do setor e região, né? Lembrando que o Negócio SA é um clube de mentoria, né, para grandes empresários, para você. Vou deixar aqui o QR Code para você também fazer parte e garantir o seu lugar lá, mas qualquer dúvida vocês podem me chamar no Instagram, nas redes sociais, Marco Saravale, né, sem 2 LZ, ou Gustavo Araújo _oficial. É isso aí. E aí a gente volta aqui para continuar com o Mário, o Manuel Mário de Souza Barros. A gente está falando da Embrapa, e aqui, o Manuel, no programa, eu falo que é o lugar da gente perder a amizade, né? Depois a gente recupera a amizade lá fora, né? Que aqui a gente fica à vontade, é tudo ao vivo, gravado aqui nos estúdios da BMC. Mas se for pegar na Embrapa, eu tenho muito orgulho da Embrapa, e acho que todos nós temos muito orgulho da Embrapa, né? Mas a visão é sempre aquilo, poderia ser mais, poderia ter mais investimento, poderia ter mais pesquisa. O Brasil poderia estar num outro patamar de entrega. Eu vou te dar um exemplo simples aqui que faz parte do meu dia a dia particularmente. Eu vejo, por exemplo, a parte de silos, né, no Brasil, né?
o Brasil ele sempre tem um déficit de armazenagem e ele sempre é histórico no Brasil, né? Então, por exemplo, você vê que está faltando realmente necessidade de investimento, de financiamento no setor, né? Poderia ser melhor, poderia ter mais produtividade ainda maior, né? Como é que é a sua percepção assim entre esse trade-off que a gente fala, essa antítese entre orgulho nacional, Embrapa, e também aquela sensação de que poderia ser mais, ou seja, poderia ter mais entrega, mais investimento, mais pesquisa aqui no Brasil? Ô Marcos, você colocou uma posição extremamente importante. Porque o maior gargalo hoje do agronegócio é a falta de escoamento da produção agrícola. Lamentavelmente, nós não temos não só armazéns, infraestrutura, talvez de logística, nós também não temos rodovias, não temos ferrovias, não temos hidrovias e não temos portos modernos. Ou seja, é lamentável essa realidade do Brasil hoje. Não se investiu na infraestrutura, não se investiu na logística. Então, a Embrapa ficou também à mercê, lamentavelmente, de governos. Eu costumo dizer que o Brasil precisa mais de produção e menos eleição. Porque o que mais tem no Brasil é eleição política. Você começa com um projeto, daqui a pouco ele para, porque os outros interesses se conflitam com o ex-governante, etc, etc. Isso não cabe mais no país que se fala que é democrático. O Brasil não pode viver essa democracia abstrata que vive nas nuvens, que veio até do exemplo francês, Gustavo. Nós temos que mudar essa concepção. E no caso da Embrapa, especificamente no setor de pesquisa, no setor de inovação, de tecnologia, é necessário investimento agora privado, porque o governo não está sendo eficiente à altura para promover investimentos estratégicos na Embrapa. Tá? Eu estava há pouco com a presidente, com a Silvia Masroá, com toda a diretoria da Embrapa, nessa homenagem que o COSAG e a Fiesp estão fazendo para ela, exatamente enaltecendo ali os maiores líderes que formataram a fundação dessa primorosa empresa, que é hoje a sexta do mundo em pesquisa agropecuária, trazer realmente investimentos para que realmente se fortaleçam esses instrumentos todos. Eu costumo dizer que na década de 70 foram enviados para o exterior, Marcos, mais de 1.000 técnicos para estudar fora, para ver o que o planeta estava fazendo. Foram para Harvard, foram para diversas universidades, etc., para aprender não tecnologia, porque a tecnologia estava aqui. Foram aprender conhecimento e aplicar aqui. O primeiro ponto importante foi exatamente o quê? Trazer as tecnologias, trazer as informações contextualizadas e aplicar aqui. A primeira foi a remineralização do solo. Com a remineralização do solo e com o apoio decisivo do ex-ministro Alisson Paulinelli, nós criamos aí essa agricultura sustentável que é hoje a partir daquela terra improdutiva que era o cerrado, numa época que o cerrado nem dado nem herdado, ninguém queria saber de cerrado, porque nem a cerca pagava nada, Gustavo, nem Marco. Hoje é das terras mais valorizadas do mundo, entendeu? É impressionante. E desses técnicos que foram estudar, evidentemente que os poucos que vieram, que retornaram para o Brasil, deram uma contribuição histórica de conhecimento que está arraizado hoje na estrutura agropecuária do Brasil. E a partir daí, estamos caminhando para melhorar essas políticas públicas e privadas, para melhorar, inclusive, essas políticas de armazenagem, que você falou, gravíssimas, que hoje a Conab não tem mais essa estrutura também para fazer isso. Então, é importante que nós fortalecemos as políticas públicas e também com a iniciativa privada, para ser protagonista dessas coisas, porque o que a gente está percebendo é que as políticas são descontinuadas. Sim. Isso, o Brasil não pode mais conviver com isso, até mesmo porque nós temos hoje uma posição gigantesca perante o planeta e uma responsabilidade muito grande. Por isso que na condição geopolítica hoje do agronegócio na América Latina, é importante a gente reconceituar as posições estratégicas, até de diplomacia, até de fortalecimento de contratos mais estáveis, saindo daqueles contratos bilaterais estáveis que existiam, para inclusive enfrentar essa onda do Trump relacionada à política externa, que como o Partido Republicano é um partido tradicionalmente protecionista, isso está abarcando o Brasil, principalmente no que tange a exportação de alimentos. Então nós precisamos de melhorar essas relações diplomáticas, melhorar essas condições todas, para que o Brasil realmente se coloque agora como grande beneficiário dessa crise que está acontecendo com a China. O Brasil vai ser o grande beneficiário, com certeza, na produção, para atender realmente o mercado chinês, que tem mais de 1,5 bilhão de pessoas que precisam de comprar
as nossas frutas, nossas carnes, nossas proteínas e nossos grãos. Então, assim, e as nossas energias limpas. Então, eu acho importante contextualizar isso, mostrar essa vinculação forte e contundente do mercado nosso, para a gente consolidar esse crescimento. Agora, para consolidar esse crescimento, precisamos da união dos estados, dos municípios, da união numa maneira madura, junto com o Congresso Nacional, de determinar leis para fazer esse input privado, que eu acho muito importante, essa pegada privada. Até para trazer esses investimentos de seguro rural, de crédito para o produtor. Esses investimentos precisam ser feitos, mas de uma maneira mais relevante. A gente escuta falar assim que o Brasil é o país do futuro, mas a gente escuta desde criança, né? O Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro. Mas acho que esses investimentos que demandam 10, 15, 20 anos, que é infraestrutura, que é aeroportuário, ferroviário, leva-se tempo, né? Você vai fazer o contrato de investimentos para 10 anos. E às vezes o político ele não está pensando em 10 anos, ele está pensando em 4 anos num projeto que vai se reeleger, como você mesmo citou. Né? A gente precisaria de projetos que vão levar 10, 15 anos, mas que vai mudar de fato a infraestrutura do país. Se a gente não tiver isso agora, para daqui a 10, 15 anos a gente poder colher esses frutos, vai levar mais tempo ainda para a gente falar que o Brasil é o país do futuro. Né? O Brasil é o país do futuro se tiver resultado hoje. Eu vou até citar um exemplo aqui. O governo passado, né, ele fez um contrato de investimentos de mais de 3 trilhões contratados para os próximos 10 anos, né, em relação ao projeto de parceria público-privada. Né, tá certo? Então, questão de ferroviária, aeroportuária, mas o Brasil só tem 100 aeroportos. Se você comparar com os Estados Unidos, tem mais de 1.000 aeroportos, né? Então, assim, até dentro de casa, a gente não está investindo na infraestrutura. Se a gente não tiver infraestrutura, a gente não vai conseguir fazer esse escoamento da produção, né? E aí fica a pergunta, a gente espera o governo fazer, ou o que a Alagro tem feito para justamente conectar o mercado privado, digo Faria Lima, fundos de investimentos, empresários, a investirem nesse setor? Que são setores que demandam mais investimentos. Investimento na faixa de bilhões, às vezes, né? Requer um investimento maior, mas o que a Alagro está fazendo aí para conseguir conectar esses empresários, investidores, a esses investimentos de longo prazo para melhorar a infraestrutura? Bom, você falou, Gustavo, precisamente o que realmente está acontecendo. A Alagro ela é uma entidade sem fins lucrativos, mas é uma entidade que tem uma visão de conjunto forte, no sentido de fazer essa integração realmente de forças para mitigar esses problemas sérios que nós temos de infraestrutura e logística. Porque isso encarece os produtos, encarece tudo. Você imagina o sujeito que produz uma banana lá no sertão, lá no Pernambuco. Como é que ele chega no Porto de Santos? Como é que o custo disso é altíssimo. Só para ele chegar no Porto de Santos tem que rodar quase 3.000 quilômetros. Você imagina que loucura no final. E além de tudo, desperdício. Porque não tem estrada, então vai havendo desperdício desse transporte. E onerando muito grande. Por isso que nós temos que investir também no biocombustível, né, no combustível do futuro, que você falou muito aí do Brasil do futuro, mas nós estamos no futuro. Os biocombustíveis já são realmente o combustível do futuro, que é o etanol com hidrogênio verde. Porque o carro elétrico já passou. O carro elétrico já ficou para trás. Hoje nós temos que pensar nessa energia limpa, no etanol, no biocombustível. É isso que vai mitigar, com certeza, o custo também de transporte, de manuseio, etc, etc, etc. E em relação ao que você falou do Brasil, o Brasil já está no presente. Nós precisamos agora, se o governo não atrapalhar, as instituições e as entidades, né, vão fazer um trabalho pacífico. E mais do que isso, nós temos que pacificar o setor e melhorar a nossa comunicação. Porque eu costumo dizer que o setor ele tem muita vaidade, como é o setor novo, Marcos, tem muita disputa de poder e tal. Isso não pode ter num setor que cresce da forma que cresce. Porque eu sou entidade A, mais importante que a entidade B, não tem nada disso. Tem que estar junto, conversando a mesma língua e parar de falar para dentro da porteira. Nós temos que falar para fora da porteira. Aí sim o Brasil vai ser reconhecido lá fora realmente como uma nação forte e pujante. Não adianta a gente ficar falando, o resto é conversa política, é discurso de político. Nós não podemos imaginar, não tenho nada contra político, mas nós temos que pensar em verdades consistentes para poder a gente discutir questões maiores, até mesmo esse que se relaciona à sustentabilidade. Muita gente fala
em sustentabilidade sem saber o que significa sustentabilidade. Sustentabilidade é o meio mais forte hoje de você sobreviver. E dentro da agricultura é exatamente o que é: agricultura regenerativa e agricultura de precisão que nós temos hoje na mão. De um drone que vai fazer toda a sua irrigação, sua pulverização, seu plantio, etc. As tecnologias da agricultura de pontual ali, específica para produtos de lavouras e etc., tudo em cima de tecnologia específica, onde o papel das empresas de pesquisa e de precisão, como a Embrapa, precisam de ser valorizadas. Por isso que a Alagro ela entra como fiador institucional desses projetos de levantar todos. As pautas, os projetos necessários. Até porque, quando você fala em energia limpa, o Brasil hoje é o campeão da transição energética. Sim. O Brasil pode se transformar na nova Arábia Saudita do planeta. Olha o que eu estou dizendo, da energia limpa e renovável. Marcos, eu não estou inventando nada. O Brasil tem 3.000 horas de insolação anuais. Qual o país do planeta que tem isso? Agora que descobriram energia solar, agora que descobriram energia fotovoltaica, agora que descobriram que essa energia é o caminho, agora que descobriram que o etanol é o combustível verde. Olha só. Então, olha o que eu estou dizendo. Então, os investidores estão. Todo mundo querendo botar dinheiro no Brasil, mas tem medo. Por quê? Não tem segurança jurídica. Tem um problema jurídico sério, tem uma crise institucional de poderes aqui dentro que compromete até a integridade de investimentos. Como é que dinheiro o mundo tem a vontade para colocar aqui? É por isso que a Alagro entra nesse momento de fortalecer a integridade, fortalecer a transparência. Por isso que nós estamos iniciando aqui um entendimento de trabalho comum, onde nós vamos interceder nesse momento e ser talvez um caminho dos que a gente tem outros para poder promover essas ações benevolentes, mas com absoluta integridade. Nós não podemos hoje cair no proselitismo lisérgico de discussões inóspitas, e sim trazer coisas reais para a gente poder avançar. Eu não tenho a menor dúvida que a verdadeira reforma de base que o país reclama são lideranças como vocês, que estão fazendo um canal novo, fazendo uma proposta nova, independente. Eu acho que é importante a gente trazer essa pauta, entendeu? Para a gente conversar de igual para igual e trazer o conhecimento. Porque a era da informação já passou, nós estamos na era do conhecimento. Sabe? Aqui é o Brasil, a gente traz sempre o Brasil que dá certo, né? Exatamente. Aqui é o Brasil que empreende, o Brasil que dá certo, o Brasil que faz acontecer. Lógico que a gente sempre tem nossos comentários aqui sempre positivos, né, para cada setor, mas é isso aí, vamos tocar que a entrevista está muito boa. A gente fala que o Brasil é abençoado por Deus, por ter essa natureza, né? E nós somos abençoados aqui por ter Manuel Mário aqui conosco hoje, né? Muito gentil, muito obrigado. Vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta aqui nessa pauta tão rica sobre o setor agro. É um rápido intervalo, já estamos de volta com o nosso Negócio S.A. Até mais. Tchau! Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um Negócio S.A., nosso programa especial aqui, Setor Agro, sempre comigo. Lembre sempre de me seguir, lá pode ser pelo Instagram, Marco Saravale, e também com o Gustavo Araújo, reforça o seu É isso aí, mestre. No Instagram. Programa passado você não estava presente, né? Você estejamos lá, você fez falta, e agora tocando aqui junto com a gente. Então siga aí o Marco Saravale e também me siga nas redes sociais, @Gustavo Araújo, _oficial, e consiga também o Negócios S.A. no Instagram, Negócios S.A., né? É isso aí. SEA. Segue lá que tem muito conteúdo, corte dos nossos podcasts aqui, dos nossos programas, e todo domingo a gente indica um livro para você ler. Então domingo a gente indicou agora o Mindset. Exatamente. No domingo passado teve outro livro, e cada semana um livro para você poder ter sua semana produtiva na tua empresa, no teu negócio, e também tem o nosso Clube Negócios S.A., que você pode fazer parte, né, no Negócio S.A., que é uma mentoria contínua. Você recebe várias mentorias, além de encontros presenciais, Manuel, que você tem aqui no Negócio S.A. Club. Então é um clube de empresários com muita mentoria. E a próxima mentoria, inclusive, é de Media Training, né? Se quiser fazer parte, também é só me chamar, o Gustavo Araújo, para fazer parte do Negócios S.A. Club. A gente sempre busca preparar o empresário para que ele possa se posicionar,
fazer uma boa comunicação, que a tua empresa possa triplicar o faturamento dentro dali dos mentores que nós temos de cada setor e buscando fazer conexões, eventos para poder unir, né, os empresários, que é o Brasil que dá certo. Como o Manuel está aqui com a gente hoje, o Manuel Mário, uma referência no agro, obrigado por estar aqui conosco hoje, trazendo todas as informações do agronegócio, o agro verdadeiro, não é o agro fake, não o agro modinha, o agro verdadeiro você está trazendo aqui para a gente, informações muito boas. Não só o passado, né? Mas aqui a gente vai falar com o Manuel sobre o futuro, né? Está por vir. Que acho que a grande novidade aqui também que a gente quer dar em primeira mão, a gente falou ali rapidamente no primeiro bloco, mas sobre essa tendência, o que é o futuro do agro quando você começa também a colocar, de certa forma, a capacidade de trazer mais garantias, mais previsibilidade para o produtor, para quem está concedendo esse crédito, né, que traz potencial de crescimento para o país como um todo, em termos de produção, de produtividade. Quando você coloca, por exemplo, um seguro no setor, quando você começa a colocar algumas pautas, né, que talvez hoje ainda não façam parte nem do dia a dia, nem do quem é o credor aqui, né, e nem também do tomador de crédito. Como é que isso, na visão da Lagro, de vocês veem que pode revolucionar o mercado, né? Trazendo mais previsão, mais previsibilidade, mais garantias, né, para o setor como um todo? É uma pergunta também muito importante, que eu conjugo talvez a que vai definir, parametrizar toda essa previsibilidade e garantia que o produtor rural precisa, que é o seguro agrícola. Olha aí. O Brasil, infelizmente, não teve a maturidade até o presente momento, para país com produção gigantesca dessa, está ainda sujeito à intempérie climática, como nós tivemos no Rio Grande do Sul, recentemente, de enchentes, como nós tivemos nessa estiagem aí, que as fazendas pegaram fogo aí, destruindo todo nosso ecossistema, as nossas florestas, as nossas produções, e o produtor rural ficou totalmente desprotegido disso. Então o governo agora, o ministro Carlos Favro, finalmente, o governo vai instituir o seguro agrícola no Brasil, criando esse instrumento que exatamente vai dar garantia, um modelo moderno de garantia para dar oportunidade principalmente para o pequeno produtor também, que não tinha acesso a crédito, não tem cadastro para poder, e nem bem para dar em garantia para tomar também um seguro, ou mesmo um investimento, né, vamos dizer assim, mas tendo o seguro na sua produção, tendo tranquilidade que realmente se acontecer alguma coisa, ele não precisar buscar instrumentos outros. Que hoje está acontecendo no Brasil hoje, a gente tem percebido que com essas intempéries climáticas aí graves, né, que estão acontecendo no planeta, não vai dizer que não é só aqui, isso tem comprometido demais os resultados. E as empresas têm usado um instrumento jurídico, que é a RJ, que é a recuperação judicial, às vezes fraudulentamente. E tem até colegas advogados que usam esse instrumento equivocadamente, lamentavelmente, para usufruir vantagem de um instituto que não é para isso. Não é porque deu uma intempérie que o sujeito fala, porque eu não consegui vender, o produto subiu ou baixou de preço e vai entrar com recuperação judicial. Não é justo que se faça isso. Não tem, então é importante ter instrumentos. Então acho que está na hora, o Brasil acordou para isso. O ministro Roberto Rodrigues, ex-ministro Roberto Rodrigues, tem trabalhado muito nessa pauta de fortalecer, inclusive, dar instrumento com o conhecimento que ele tem, abrangente outras lideranças do agro brasileiro, fortalecendo isso. O próprio presidente da VAG, o Caio Carvalho, o próprio presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Sérgio Bortoloso, junto com outras, o presidente o Paulo, o Márcio Freitas, da CNA, o pessoal da OCB, quer dizer, a gente tem trabalhado fortemente nessas linhas para poder fortalecer um instrumento legal e forte com modelos europeus, com modelos americanos para implantar no Brasil aqui. Esse seguro já existe no mundo afora? Assim, já existe. Lá existe. Aqui no Brasil não tinha ainda por falta de regulamentação de Banco Central, etc. Até pelas próprias contingências políticas que não permitiram acontecer isso. Então, isso está vindo forte agora. Muito bom. Essa pauta está vindo forte num país que nós não temos ainda segurança jurídica relacionada até a direito de propriedade. Você vê, no Brasil nós estamos em pleno século XXI
É o único país do planeta que ainda tem invasão de terra. Quer dizer, o sujeito acha que invasão de terra e direito de propriedade, isso é crime. Isso é ferir o Estado Democrático de Direito. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. O Brasil ainda tem essas coisas, está no modo avião ainda. Vai invadir uma fazenda nos Estados Unidos, ver o que acontece. Vai invadir, quer dizer, não pode. Então, esse tipo de conceito, nós temos que derrubar isso. E, da mesma forma, o seguro agrícola tem que vir de uma maneira forte, contundente, para poder ser o divisor de águas, para poder dar garantia para esse produtor. Legal, então em primeira mão aí, Marcão. Ó, por isso que o Negócios S.A. ele sempre busca trazer break news. Os brasileiros que fazem o Brasil andar para frente. A gente podia estar falando aqui de um monte de problema que a gente tem pela frente, mas vamos falar de soluções, né? E obviamente essa é uma dessas que muito me encanta aqui, porque pode ser uma segurança muito grande aí para as instituições financeiras, seguradoras poderem conectar. São quantos produtores rurais no Brasil hoje? Nós estamos falando hoje 86,6% que são pequenos produtores no Brasil. Nós temos uma estimativa gigantesca, é muito grande. Vamos dizer que só o parque agrícola brasileiro é insofismavelmente grande. Então, você imagina o que significa seguro rural. É como se tivesse um seguro de saúde, plano de saúde. Você vai ter um seguro de rural para se preservar dessas intempéries todas aí. Evidentemente que isso só vai ser fortalecido pela iniciativa privada. Conjugado com apoio público, evidentemente, mas talvez regulamentado pelo poder público, que é uma posição constitucional. Mas nós precisamos de dar oportunidade à iniciativa privada de fazer esse instrumento e participar disso e dar também posição de equidade de valores, etc., para dar oportunidade para todo mundo. Conte com a gente aqui. Hoje não tem mais negócio de chegar no Banco do Brasil, bater lá, sou amigo do gerente, não tem mais isso. Né? Você tem que ter a pegada mesmo do negócio. Então, a iniciativa privada ela é mais ágil, ela tem mais responsabilidade de dar resultados. Sim. Então, nós temos que, o Brasil precisa entrar numa posição madura, efetiva, de dar realmente, caminhar a passos longos todos de fortalecer esses instrumentos. Inclusive de acesso a crédito também. Nós vamos melhorar essa acessibilidade do crédito para o produtor comprar seus insumos, comprar seus adubos, plantar melhor. Porque até mesmo, imagina, né, cara, numa má gestão de um produtor rural pode acontecer. Às vezes o cara fica doente e aí, de repente, ele não consegue fazer uma boa gestão e perder, às vezes, uma safra. Não é só também a questão climática, né? Pode acontecer diversos fatores ali E me parece que o RJ virou moda, porque toda semana a gente escuta uma nova RJ no agro, olha o agro brasileiro e tal. Enquanto a gente vê o crescimento das exportações, porque agora a China vai começar a comprar carne suína mais, ovo mais, né, carne bovina, a gente está abrindo mercado na Índia, está abrindo mercado na Ásia, está abrindo mercado toda semana, um mercado novo que o Brasil abre. E aí, se não fizer essa mudança, parece que virou um mercado, né, esse RJ. Além de eu ter falado que é um oportunismo, não vou dizer que é genérico, mas está acontecendo sim. O sujeito está usando o instituto errado, o instituto não é para isso. Se você pensar bem, toda essa vitimização também que está acontecendo nos Estados Unidos, em relação aí à participação dos Estados Unidos no PIB global, vamos dizer assim, tudo isso leva a gente também a pensar o seguinte: peraí, os Estados Unidos perdeu, eu estava falando mais cedo para o Marco, dentro desse contexto de produção, de participação do PIB global. Os Estados Unidos, no primeiro ano do século XXI, foi 2001, os Estados Unidos tinham uma participação de 24,5%, caiu para 15,5% de 2001 a 2024. Enquanto a China saiu de 4,7% para quase 26% de crescimento no mesmo período, mostrando que se os Estados Unidos apostou na instabilidade econômica do planeta, errou, porque a China cresceu, é uma realidade, e isso veio forte, e hoje é o grande comprador do Brasil. Então a China hoje vai comprar essas commodities, vai comprar essa carne que você disse, vai comprar os produtos do Brasil, aproveitando toda essa contingência. O Brasil tem a grande oportunidade de se tornar aí um grande parceiro num país que realmente é milenar, que a China tem na disciplina e no conceito muito mais capitalista do que socialista, na disciplina e no fator 996 de trabalho e de entrega.
E nesse processo de entregar aquilo que produz, eu dou exemplo que você entregar um produto numa máquina de costura, o sujeito morre, mas te entrega o trabalho ou a roupa pronta ali, né? Porque ele tem aquela responsabilidade social já feita pela distribuição de renda que a China fez gigantescamente. Você vê que a China tem 1,5 bilhão de pessoas, 5 vezes maior do que a população dos Estados Unidos, e não fez a distribuição de renda como a China fez. A China tirou da miséria mais de 800 milhões de chineses de 2020. Você imagina. E levou a classe média para a classe confortável. Sim, e crescendo numa vertiginosa velocidade de 2,7 dígitos por ano. Então a economia da China é a maior economia do planeta e com isso tudo vai fortalecer o Brasil com certeza nesses pontos gigantescos de produção nossa, que com certeza o Brasil vai ser o grande partícipe disso aí. E a América Latina também. Com certeza vai ser beneficiada também com isso. Com certeza. Hoje todo chinês come uma proteína brasileira, uma fruta brasileira, né? Acho que pode dizer que sim. Um minério de ferro vem do Brasil, né? Ô Manuel, papo bom, passa muito rápido. A gente vai fazer nosso último intervalo, preparando as pautas aqui para o nosso último bloco. É rapidinho de fazer um último intervalo. E reforçando, você que está assistindo, você que é empresário, né? Deixamos o convite, principalmente hoje, né? Você que é empresário do agro, as portas, esse espaço aqui é seu, né? Para você apresentar o seu negócio, a sua empresa, como você também está mudando, revolucionando o seu negócio, né? E revolucionando o Brasil, gerando emprego, gerando produtividade, crescimento, né? Então o espaço é seu, pode me chamar o Gustavo pelo Instagram, pelas redes sociais aqui, e venha também fazer parte do nosso clube de negócios, nosso Negócio SA Club, né, que tem crescido muito, levado oportunidade, geração de negócio, né, para todos os membros e principalmente mentoria e conhecimento. Beleza? Vamos fazer um último intervalo. Rapidinho aqui a gente volta com o Manuel Mário Souza Barros. É um rápido intervalo, a gente já está de volta. Até mais. Tchau! Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso Negócio SA especial com o Manuel Mário de Souza Barros, né, grande especialista no setor agro aqui, que foi o nosso tema de hoje. Isso aí. E Manuel, antes de terminar, né, o Gustavo tem umas perguntas, mas a gente aqui também tem um quadro que a gente chama durante o final de semana, junto com o Instagram da BMC News, que é uma recomendação, quase um MBA, mini MBA ali, de recomendação de leitura. Eu queria que você deixasse aqui uma recomendação de leitura, não necessariamente especializado no setor, mas o que você deixaria aqui para os nossos ouvintes, telespectadores? Bom, primeiro, Caminho e Destino, do Churchill. É um livro que eu recomendo extraordinariamente, que mostra o maior líder do planeta, vamos dizer, uma posição estratégica de política, né? Global. Eu acho que e o outro é o livro do Kissinger, do Henry Kissinger, que mostra a vida dele, que foi um dos maiores secretários de Estado do governo americano, que mostra toda a estratégia política, realmente de governança que nós tivemos. Esses 2 livros importantes, que são que eu estou lendo atualmente. Olha aí, livro de cabeceira do Manuel. Já está anotado aí para você ler nesse final de semana, que hoje é sexta-feira, né? Já tem um final de semana aí para ler esses livros. Boa. Manda suas últimas perguntas aí, que o nosso papo bom passa muito rápido. Passa muito rápido. Não, primeiro, a gente também tem uma tradição aqui que a gente sempre fala de erros e acertos de cada empresário que senta aqui, de cada líder do setor que senta aqui. Então, eu queria que você deixasse, para quem está assistindo, uma dica, um conselho de erros e acertos, tá? Assim, cara, eu errei nisso, foi um erro muito pesado, não cometam. E eu acertei nisso. Vão por aí que vai dar certo. Um erro e um acerto que te marcou na tua trajetória. O primeiro dele, que a gente que teve uma experiência em vida pública, a gente nunca pode confundir vida pública com vida privada. São coisas distintas, até mesmo porque a gente, apesar de ter essa notoriedade, esse conhecimento no setor público, também a gente tem uma experiência para levar o setor privado. Então, tem muito cuidado para não confundir essas coisas. Manter a transparência, manter a integridade nos negócios, porque a credibilidade é tudo no mundo dos negócios. Nós não podemos deixar isso ficar em segundo plano. E, evidentemente, buscar também no conhecimento, na leitura. Eu recomendo a leitura cada vez mais. Você abre portas para a sua vida, em todos os sentidos, né? Principalmente. E o mais também, que eu acho mais importante, é temer a Deus, né? É você ter esse parâmetro
de buscar a palavra na Bíblia, buscar, porque aquilo é o maior livro de todos os tempos que buscam exatamente a melhoria da convivência das pessoas. E a partir daí, esse amor. Costumo dizer que sem Deus não dá para você ser feliz. Sem Deus não dá para você contingenciar nada. Né? Eu falo isso porque eu sou uma pessoa cristã e tem nessa origem também essa contingência de fazer essa integração. E agradeço a Deus todo dia, Marcos, todo dia, Gustavo, por realmente até estar aqui com vocês. Olha que maravilha. Porque isso é uma dádiva. Amém. Que a gente tem a oportunidade, né, de fazer as coisas. E a partir daí, essa juventude que está vindo aí, realmente aprender a buscar no conhecimento, estudar, se formar, aproveitar seu tempo de juventude, aprender um idioma, aprender uma nova língua. Eu costumo dizer, por exemplo, que o inglês eu até falo para minhas filhas, o idioma da sobrevivência. Hoje isso é quase inexorável você ter essas coisas. Então você tem que buscar sempre essa gama de conhecimentos. Pô, muito bom, excelente. Sem Deus não é possível, né? Com Deus tudo é possível. Mas muito bom. Qual que é o próximo grande evento que o mercado deve olhar do agro? Porque agora foi o AgriShow, foi incrível, estivemos lá. Qual que é o próximo que a gente deve se programar para estar presente, hein? O mundo está aí na expectativa da COP30, né? A COP30 vai ser em Belém do Pará, em outubro, a maior conferência do clima abarcada no Brasil, uma iniciativa pioneira, inclusive, do governo. Aí eu até parabenizo o governo por ter trazido esse evento para cá e, evidentemente, discutir esse problema dessa crise climática gravíssima que destoa de todas as outras posições. A descarbonização da economia é inexorável. Nós estamos vivendo uma época dificílima aí, de poluição. Você vê despejos na atmosfera aí, a cada ano mais de 90 bilhões de toneladas de gás carbônico. Isso está só prejudicando o clima. Vocês têm percebido na própria temperatura sazonais que estão havendo aí distonias graves aí, que a hora está fria, a hora está quente, a hora está muito, e a gente não sabe a origem, mas a gente sabe exatamente por causa da carbonização, da mitigação de combustíveis fósseis. Nós precisamos de melhorar, por isso que a energia limpa e renovável, ela vem como discussão prioritária na COP, trazer essa pauta para descarbonizar a economia, melhorando e preservando os ecossistemas, a água, porque do jeito que o mundo está continuando, vai chegar, Gustavo, em 2070, nós vamos ter água mais no planeta. Olha aí. Nós não vamos ter alimentos para alimentar mais de 10 bilhões de pessoas que viverão até 2050. E o Brasil tem a responsabilidade, nesse contexto, de alimentar mais da metade dessa população que eu te falei. Então, se a gente não preservar o meio ambiente, não preservar os ecossistemas, e aí entra a governança, a preservação do meio ambiente, esse manuseio climático, dessa mitigação dessas coisas, nós vamos ter sérios problemas. Então, a COP30 vem como uma oportunidade histórica. E agora, mais ainda, a agricultura ganhou, porque essa pauta não estava inserida, por incrível que pareça, ainda no contexto. E o ministro Roberto Rodrigues foi convidado para ser um enviado especial do Brasil para a COP30, que vai discutir com toda a sua competência, com todo o seu conhecimento, levar. A primeira reunião vai acontecer agora, dia 22 de maio, onde vai ser levada a primeira discussão com o embaixador Corrêa do Lago, que é o presidente da COP30, pautas importantíssimas da agricultura sustentável, da agricultura de precisão, da agricultura regenerativa, e também para mostrar para o planeta o que o Brasil pode contribuir para mitigar esses problemas climáticos gravíssimos que estão comprometendo a nossa vida, a saúde dos animais, a saúde das plantas, a saúde de todo mundo. Sim. Então nós precisamos de melhorar essas relações com o clima. E isso tem que ser discutido no momento que os Estados Unidos deixou o Acordo de Paris. Quer dizer, os Estados Unidos está na contramão do planeta, inclusive acredito até que vai mandar poucos representantes, porque estão desmerecendo esse discurso. O discurso global é o discurso de preservação ambiental e de mitigação dos efeitos do clima, e os Estados Unidos estão na contramão. Quer dizer, isso prova a fragilidade que os Estados Unidos está passando nesse momento. Por que está acontecendo isso? Talvez pela contingência de querer se preservar o combustível fóssil lá nos Estados Unidos. Sempre tem um interesse. Sempre tem algum interesse. Se for assim, então tem que chegar para a Arábia Saudita, eu não vou produzir petróleo mais, não vou produzir mais carvão. Pô, não é assim.
Você pode muito bem fazer um acordo e fazer uma composição, porque não pode mais continuar essa situação aí, essas discussões aí. Então o Brasil entra numa pauta importante, primeiro, por estarmos na agricultura tropical, por sermos o celeiro do mundo, né? Na produção agrícola, na produção pecuária, na produção de energias limpas. E num momento de discussão desse nível, levar realmente o modelo para o mundo, né? Mas de uma forma contextual. Chegou o momento da gente não só escutar, mas também liderar, né? E o mais importante é que aqueles bilhões que eles falam todo ano, toda a COP, tem não sei quantos bilhões para ser investido nisso. Esses dias não aparecem. Até hoje não vi um centavo desse bilhão que vem aí. Né? Então está na hora de se contextualizar na realidade dos investimentos realmente para fazer essa mitigação desses efeitos nocivos climáticos que estão comprometendo a humanidade. Isso é muito sério. O ministro Roberto Rodrigues costuma dizer que esses são chamados 4 modernos fantasmas do Apocalipse. Você vai no livro de Apocalipse, você vê os fantasmas que estão assombrando o planeta, que é a insegurança alimentar, a insegurança climática, a insegurança energética e a desigualdade social. Nós não temos como mais conviver. Eu costumo dizer o seguinte: o Brasil produz, só de grãos, que eu falei, 300 milhões de toneladas, a energia limpa, frutos e tal. Como é que um país desse ainda tem, na metade da sua população, que hoje é de 214, 215 milhões de pessoas, com insegurança alimentar? Não tem sentido. Não tem sentido. Né? E falta de política pública, falta de respeito ao cidadão. Política e insegurança alimentar é uma coisa, fome é outra. Então você imagina, tem 20 milhões de gente passando fome nesse momento, não tem o que comer. Isso é muito grave. Então nós temos que buscar todas essas discussões pautadas nesses organismos para a gente poder assassinar, o termo é esse, assassinar esses novos modernos cavaleiros do Apocalipse. Excelente. E só o agronegócio vai conseguir fazer isso. Nós somos os responsáveis por assassinar esses cavaleiros nocivos e fantasmagóricos aí, como diz o ministro Roberto Rodrigues, que estão criando essa insegurança no planeta. Olha só. Excelente. Grande responsabilidade, hein? Que aula, hein? Que aula do agronegócio. E a gente finaliza hoje assim, né? Manuel, muito gentil, muito obrigado. Vamos marcar outros encontros. E eu queria também deixar o seu contato para quem quiser te encontrar. Acha pelo LinkedIn, pela Alagro. Bom, as pessoas podem contactar comigo no Instagram. Tem o Instagram da Alagro. Alagro @alagro_org e @Manuel Mário, tudo junto. No Instagram, né? E também podem nos contactar também no nosso WhatsApp, que nós temos 2, que é o 31 999 81 9202, não é que é 9202 e o 1600 e o 9994 1600, 31 também, é o nosso WhatsApp Business. É isso aí, eu quero pela frente uma Embrapa mais forte, com investimento privado, o seguro rural que possa realmente entrar em vigor, que a gente possa ajudar, e os próximos eventos mundiais que o Brasil vai sediar, né, e ser protagonista nesse setor, que venha muito aí, desejamos o melhor para o agronegócio, desejamos o melhor para todos os produtores rurais e contem sempre conosco. E agora o Negócios S.A. cada vez mais conectado com o setor agro. É isso aí. Muito obrigado, Manuel. Muito gentil. Pessoal, sigam lá as redes oficiais da Alagro, do Manuel, muito gentil. Estivemos aqui com o Manuel Mário de Souza Barros, né, uma das maiores referências do país no setor agro, né, deixando aqui o convite também para você que é do setor agro também vir expor aqui, contar a sua história, né, deixar esse espaço aqui que também é seu. Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, mestre. Até semana que vem. E lembrem também de seguir. Todos os finais de semana temos lá os conteúdos, né, no Instagram, nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida pode contactar a gente. A gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau.